vamos chamar Ana Coentro, que é designer de produto e acessibilidade no Banco Carrefour. E hoje ela vem falar sobre: você está especificando o seu produto para ser acessível? Venha, Ana! Seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Dá para ouvir bem. Portugal, às vezes preciso calibrar aqui tá bom, né? Bom, meu nome é Ana Coentro, para quem não me conhece, e meu sinal não é acessível para mim, peraí. Meu sinal, assim, que é meu nome na comunidade surda. E eu só quero mandar um beijo para a comunidade surda que está aí. Bom, e aí eu quero falar um pouco sobre como vocês estão especificando os seus produtos, os serviços para ser mais acessível. Esse conteúdo é um pouco ético demais, porque não é todo mundo que está trabalhando com acessibilidade. Queria aproveitar um pouco que aqui trabalha com acessibilidade. Pode levantar a mão. Papá, oi, tudo bem? Eu não. Não. Ou você, mais ou menos, fale. Você tem 4, 5, pouquíssimo, né? Mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples para vocês. E, mais uma vez, eu sou designer de produto com foco em acessibilidade, assim como também para design de sistema. E aqui do Banco Carrefour, eu estou aqui tem 1 ano e meio, já tenho tempo. E aí eu faço parte do Design Office, né, que é operações de design. E aí você pode perceber que é um time enorme, bem diverso. E tem 3 designers, tem manager, PO, tem conteúdo, pesquisa, 2 QA, tem até software aprendiz. E tem 4 devs, com iOS e Android. E aí você percebe que tem 2 linhas. O que significa? São 2 pessoas que trabalham com acessibilidade. Somos especialistas. Tem eu e Maurício. E um fato muito importante que é: eu sou uma pessoa surda e Maurício é uma pessoa cega, que tem deficiência visual. E assim trabalhamos muito bem juntos, independente das nossas deficiências. E aí, muita gente não sabe o que é. Eu vou ressaltar um pouco o que significa, o que é acessibilidade. É para se tornar possível o acesso para as pessoas. Acessibilidade é sobre as pessoas que consigam acessar e consumir alguma coisa com muita independência, autonomia e com muita segurança, né? Então, afinal, estamos falando de pessoas, cada pessoa tem o seu jeitinho, né? Tem suas características, tem vivências diferentes, tem necessidades. Basicamente é isso, tá bom? Mas, na prática, pode ser um pouco mais difícil, né? Bom, o que é especificação de acessibilidade? Ela é uma especificação técnica da interface como uma etapa obrigatória para todas as pessoas designers. Eu falo designers da parte de prática, né? Isso é obrigatório, mas eu digo que é obrigatório para todas as pessoas, para pessoas de conteúdo, para QA, para desenvolvedoras, todo mundo mesmo. E aí, qual é o objetivo aqui? A gente tem que tentar dar pontos de experiência, principalmente no código. E aí, a gente é um pouco difícil, né? A gente precisa entender como o código funciona. O código ele é muito delicado, sabe? A gente precisa estudar um pouco como funciona. A gente consegue calibrar de lado a lado, mas vamos lá, vamos voltar com a tecnologia assistiva que a gente está utilizando aqui para poder especificar
principalmente o leitor de tela, para pessoas cegas que vão ver como está funcionando. E aí, tem esse primeiro, a ordem de leitura. A gente faz uma ordem de leitura ocidental, né? De cima para baixo, de esquerda para direita. Funciona para pessoas cegas. E é muito importante, se a gente não colocar a ordem de uso número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que tem que entender como funciona, de acordo com o entendimento. Vamos começar o quê? O título, depois tem o botão, depois tem o conteúdo. Então, é muito importante. Tem momentos que o leitor está lendo o título e, literalmente, ele pula para o final, que é o botão. Não faz sentido, ele está atrapalhando a sua experiência. Então, o que mais? Agrupamento de informações. Isso aí é muito importante, porque não sei se vocês já viram pessoas cegas utilizando um leitor de tela. Eles ficam, tipo, literalmente varrendo, né? Só que é deslizar. E aí é chato você ficar deslizando toda a informação o tempo todo. Então, a gente poderia agrupar uma informação de uma vez. Mas eu vou mostrar um exemplo visual para você. E tem aqui a leitura ou não na imagem, que é a descrição de imagem, que eu acho que a maioria sabe o que é. E tem os textos, tem rótulos acessíveis, tem o que mais? Não, é só isso. É muita coisa, né? Mas, calma lá, não se assuste, vou explicar mais um pouquinho. Mas por que a gente deveria fazer a especificação? Tem estudos de acordo com a Tech, e eles descobriram que tinha, da etapa de design, tinha 67% dos problemas de acessibilidade na hora do design. E aí o que acontece? Se a gente não fizer nada, vai pulando para desenvolvimento, e aí a possibilidade de o tempo e o custo vai aumentando de acordo com o tempo, né? Tipo, vai aumentar por 1%. Se o desenvolvimento não pensar com a acessibilidade, vai desenvolver de qualquer forma. E aí pula para teste, tem que adaptar aí, não vou fazer nada. E aí não está fazendo testes automatizados, testes manuais na escola. E aí está ficando mais difícil de corrigir, porque ele picou, vai aumentar para 12 vezes, e quando vai para a produção, vai ficar mais caro, vai ficar difícil, e aí você vai precisar recomeçar, fazer do zero. De que quer fazer isso, né? E além disso, de atrasar mais ainda as suas entregas, né? E aí, mas uma coisa importante, a gente precisa pensar ao projetar com mentalidade acessível, sempre em todos os momentos, requisitos, até produção e também desenvolvimento. Isso aí é uma forma muito cíclica, sempre está rolando, sempre não acaba nunca. Bom, qual é o seu impacto? Por que é tão importante assim? A gente sabe que, muitas vezes, as barreiras da acessibilidade não são intencionais, porque é o resultado da falta de conscientização, porque de que aprendeu da escola, da faculdade. São 5 pessoas que disseram que sabem um pouco, porque estudaram, fizeram um workshop, ou estudaram por conta própria. Infelizmente, são poucas pessoas. E também a falta de inclusão de pessoas com deficiência na criação dos produtos, ou até compreensão sobre as necessidades das pessoas usuárias com deficiência. Não é aquela história de vamos fazer personas com deficiência, não. Mas a gente precisa entrevistar com as pessoas com deficiência. De verdade, sabe que geralmente que as pessoas com deficiência são excluídas dessa entrevista. Eu estou sofrendo com isso aqui no banco, para entrevistar, mas ninguém não conseguindo, ou não consegue achar, ou não sabe como recrutar. Sei, muitas questões. Bom, e aí, aqui embaixo tem várias iniciativas que a gente tem aqui, de acessibilidade, a gente faz muitas trocas de ideias, o que a gente quer fazer, o que a gente pode propor para melhorar. E tem a criação do NC,
a gente que é o nosso design system, que é bem acessível, foi codificado, com vitalidade, foi feito vários testes profissionais. E tem especificações e documentações de acessibilidade. E também tem a criação de caixas de testes de acessibilidade, que Maurus faz muito isso. E a gente tem a sala de acessibilidade. E, enfim, um monte de coisa. A gente também consegue fazer um suporte com outros times de... Porque a gente tem um foco de design system também. Mas como a gente faz parte de design ops, a gente consegue trabalhar com outros times de uma forma cruzada, que a gente consegue dar o suporte se as pessoas precisam pedir ajuda. A gente chama a gente, eu e Maurício, meu amigo, a gente chama Mau. E aí a gente trabalha bastante, a gente dá consultoria, a gente faz revisão, dá especificação e está tendo uma experiência muito massa. Bom, bacana, a parte teórica, não, a parte técnica ficou mais difícil aqui, mas vou mostrar. Tipo, quando eu entrei do banco, quando eu entrei em Maurício, quase na mesma época, tem um ano e meio. Isso tinha um objetivo por trás, porque Paulo Aquilena, que é o gerente, né, falou que eles precisavam contratar as pessoas para fortalecer mais a questão do aculturamento, que está faltando a cultura para falar sobre a acessibilidade e também contratação de pessoas com deficiência, que o número estava a taxa muito baixa. E também, além disso, melhorar mais ainda e evoluir os processos, né? Então, a especificação é um dos processos que a gente trabalhou. E aí, já existia antes, e tem aqui a primeira versão. E aí eu entrei, estava tentando entender quais são as histórias, conversei com todo mundo, fiz uma pesquisa qualitativa e entender. E aí, o que não está funcionando, o que está tudo certo. E aí, disseram que era um trabalho chato, repetitivo, tem que ficar copiando com as especificações. E também tinha a dificuldade de entender o que significa do editor, porque a quantidade de informações era absurda, é muita informação. E aí, deve ser identificado como título do nível. Isso não tem deve ser dúvidas como ativar uma quintinha. Imagina, né? Tudo isso é muita coisa, né? E aí tinha isso aqui era uma especificação para o web, e assim mudou o foco para nativo, que é o iOS e Android, e isso muda muito, não muito, mas muda. As divergências são poucas, mas existem. E aí a gente não queria correr o risco para não ficar confuso. Bom, essa aqui é a parte mais importante. As pessoas designers tinham dificuldade de entender como é que faz, como é que coloca na prática. E as pessoas desenvolvedoras estavam com dificuldade em como faz para aplicar aí salas e aí também tem pessoas analistas de qualidade, o famoso QA. E aí também não entendia e não sabia como fazer isso na prática, como cobrar, não sabia. E aí eu fiz uma segunda versão, que eu entrei isso aqui, eu fiz algumas minorias. Aí eu precisei fazer uma revisão dos componentes que já existiam. Tipo, essa parte descritiva, lembra? Que era o texto, muita informação, tipo, definir como um título, não sei o quê, só esqueci, mas enfim. E aí eu queria simplificar mais ainda qual é o componente, botão. E aí eu coloquei como se fosse literalmente que um leitor de tela está parando, está verbalizando. Tipo, aqui tem o X, né? Fechar, botão, tocar duas vezes para ativar. É literalmente isso. E aí, só que antes, a gente percebeu que o material que você da primeira versão estava muito solto, espalhado e não estava fácil de achar. E aí, para isso, eu precisei criar uma biblioteca do Figma para que possa facilitar mais. Afinal, assim precisava escalar num modelo muito mais rápido, né? Então, eu tenho uma biblioteca aí em cima. E aí, o que mais? E aí, tem uma adição do Futuro X, que não dá um elemento que não precisa escrever.
Mas antes era o cipó, o salmoninho. E as pessoas sabiam que tinha isso porque estava misturado com a ilustração por trás. E tipo, não precisa especificar o texto, a carreira colocava ao lado. Peraí, você está dentro de uma matéria repetitiva? Precisa, né, gente? E aí eu removi. E tem a adição do componente título, tá bem, acho que está aí crescendo, mas significa título. E aí antes tinha um texto ao lado, assim removeu. E aí tem a parte automatizar a ordem de navegação, que é a leitura, né? Para o 2, 3, 4, de cima para baixo. Então, eu precisava descobrir uma forma mais fácil de aplicar, como é assim, automática, porque a caneta estava colocando de uma maneira muito manual. Aí, se você errava, precisava eliminar de novo, colocar a ordem certa. E aí, também isso. E aí, além disso, aí como eu trabalho com textos tempos, porque não compatibilizar tudo isso. E aí, tem uma maneira mais comprida. Assim, a pessoa testar não precisaria pensar como descrever, não precisaria ficar perguntando o tempo todo. Como o leitor faz isso, como ele nem é assim, como funciona, não precisa. Porque eu tenho 2 celulares, iOS, Android, e fiquei estudando, calculei tudo, e copiei, mas depois eu conversei com o Maurício qual é o comportamento correto, é assim que funciona ou não. E aí tem 3 propriedades que eu coloquei no Figma, que é o tipo de elemento, se é o botão, se é o checkbox, ok. E tem os dados de elemento, para dizer se ele está ativado ou está desabilitado, ou é não selecionado ou selecionado. Enfim, é muita coisa, muitos detalhes, mas eu coloquei tudo isso aqui para facilitar, né? E tem a instrução para a ação futura. Por exemplo, a mesma coisa aqui, tocar 2 vezes para ativar, para expandir, para recolher. Isso é uma ação, não é todo componente que precisa isso, mas tem mais a ver com a interatividade. E aí, eu estou colocando o vídeo numa maneira mais fácil, como que funciona. Então, são as propriedades, e existe o feedback, tem o tempo, e tem um lembro. A pessoa pode escrever. Está vendo? Tem vários componentes. Esse aqui, o Pix, é o botão. E aí eu consegui colocar. Se ele pode mostrar o PET, uma etiqueta, né? Se ele é novo ou não. Ele já está pronto, não precisa escrever. E ele... Aí, tipo, caramba, coisa pra caramba. É muita coisa, né? Eu assustei um pouco vocês, né? Não, tudo bem, desculpa, mas é assim mesmo. Eu me assustei, assim, quando comecei a estudar. A acessibilidade faz parte, é o processo, demora muito. Mas eu criei essa especificação e também criei checklists e exemplos para tentar facilitar, para ajudar. Eu queria incentivar as pessoas a colocar na prática, independente se está errado ou não. Eu estou lá, me chamo para revisar. Eu vou revisar. Ficou legal, eu gostei. Só precisava ajustar. Mas é uma forma de aprender juntos, né? E é uma forma mais educativa. E aí, tem aqui, tem os check-ins, de acordo. Você nem pode colocar o título, nem pode colocar descrição, tem botão, sei lá o quê. Enfim, tem aqui, você consegue copiar e colar. E aí, ao lado, tem vários exemplos que as pessoas conseguem entender. Que legal, vou copiar, então é assim que funciona. E aí, tipo, ainda é muita coisa, eu não sei, é difícil, mas como aí eu aproveitei escrever mais aí, tá? Documentar muito as boas práticas, coloquei aqui um nódio, né? E você pode escrever qualquer lugar, independente, mas o importante é documentar. E aí, eu escrevi de uma forma mais detalhada, mais demorada, né? Para que tinha dificuldade de ter no Figma, de uma forma mais compacta. E eu filmei, tenho vídeos tutoriais, eu copiando, fazendo isso mão a mão. E aí tem também a parte de código, porque o design precisa ter um papo com as pessoas, desenvolvedoras. Aqui precisa agrupar, existe um código, você pode usar isso. E aí a pessoa pode ter
e tem mais minorias. Então, lembrando, essa especificação é uma documentação viva, que sempre vai ter atualizações, sempre vai ter minorias. Essa é a graça. Bom, e aí, Maurício começou a fazer testes de acessibilidade dos produtos e ele percebeu que estava rolando a pauta de acessibilidade, mesmo já especificado, só a gente estava tentando entender o que foi que aconteceu, está funcionando. Aí ele perguntou à pessoa desenvolvedora, você leu isso? Você conseguiu desenvolver? Eu perguntei, aí eu fiz isso, eu disse, você que estava medindo, eu fiquei meio brava, Laura, mas eu acho que a pessoa não sabe como codificar, né? Então, e aí eu conversei, eu puxei meus amigos, né, a ficar no meu time, né, para entender como a gente pode melhorar mais ainda. E aí eu lembrei, eu coloquei os códigos da biblioteca também, eu puxei, porque a galera está lendo, né, do Figma. E tem os códigos prontos para iOS, Android. E tem funcionado, está funcionando, ficou muito legal. E aí, ó, tem uma análise que você consegue ver. E como que ficou? Ficou muito mais simples, mais objetiva e mais fácil de entender, né? E aí, lembra quando uma vez uma amiga minha falou, compartilhou um comentário da pessoa que falou, finalmente, assim, depois de 2 anos, finalmente consegui entender o que estou lendo. Aí eu fiquei, caramba, pesado isso, mas eu fiquei feliz, está funcionando. Então, temos essa área de acessibilidade, que é um evento semanal, que acontece por 1 hora, toda quarta-feira. E a gente dá o suporte para as pessoas. É uma sala aberta para todo mundo, para quem é design e produtos, enfim, todo mundo mesmo. E aí a gente quer tirar dúvidas, faz o teste na hora, ou dá umas aulinhas. E assim, é muito aberto mesmo. Bom, e nunca se esquece que a acessibilidade é sobre pessoas. Obrigada, gente. Muito bom! Vamos lá. Quem serão as 4 pessoas que vão subir aqui e fazer aquela perguntinha direto ao ponto para nós? Ó, gostei de ver a animação, hein? Para quem está vendo de casa, a multidão levantou aqui. Calma, gente. Sejam gentis com o Tiago. Ele está aqui para nos ajudar. Eu achei que só tem pessoas surdas aqui, pessoas ouvidas. Vem. Você está com medo? Vem, eu achei que... Nossa. Agora sim, gostei. Bem, eu estava assistindo a apresentação da Ana e é muito interessante, né, pensar a acessibilidade nesse contexto. Pensar principalmente na acessibilidade, porque a acessibilidade é para todo mundo, né? E eu também fiquei com uma curiosidade. Você trabalhou antes, e aí você entrou nessa área de acessibilidade, você já trabalhava. Você sentiu muita dificuldade? Porque a maioria das empresas tem um pouco de dificuldade, né, na questão de acessibilidade para a pessoa surda. Então, como que foi para você? Para você entrar nessa equipe, tinham outras pessoas surdas, como que você se sentiu com relação a isso? Então, eu acho que tem 2 focos diferentes. A pessoa surda e trabalhar com a acessibilidade das pessoas, certo? Vamos trabalhar com a acessibilidade das empresas, sim, é muito difícil, muito mesmo. Eu já trabalhei no quinto andar. E aí eu estava tentando trabalhar com a acessibilidade, mas eu não tive muito espaço para isso, porque não é um dos pilares da empresa, né? Tipo,
que no Banco Carrefour tem os dois pilares, que é a acessibilidade, isso faz parte dos negócios. E é isso que faz diferença, porque tem Paulo, que era o gerente do meu time, e ele é o cara que fala muito sobre a acessibilidade, então ele também é um líder que tem uma mentalidade muito forte, voltada para a inclusão, e é isso que faz diferença. Porque você pode pedir apoio, suporte a essa pessoa. Tipo, eu já tive dificuldades até mesmo dentro do Banco Carrefour, porque as pessoas não estavam especificando como que eu faço para as pessoas me ouvirem mais, tipo, a importância nisso. E aí, Paulo foi lá conversar com todo mundo. A gente teve uma reunião semanal com todo mundo, com todos os designers, puxando a orelha de todo mundo, literalmente. Então, é esse suporte, esse apoio que a gente precisa. Felizmente, eu não tive esse apoio das outras empresas que eu participei. E agora, eu tive sorte, né, para trabalhar com isso, porque Paulo já conhecia meu trabalho com acessibilidade e aí me chamou para eu focar mais nisso, sabe? É isso que... Então, é importante você... Acho que você pode tentar estudar, fazer workshop, fazer um networking com as pessoas, compartilhar os conhecimentos, fazer os artigos. Foi que me ajudou muito e palestrar, que foi que me ajudou muito também. Então, a gente precisa se mostrar muito forte, se presente, mostrar presente de cara, sabe? E aí, agora, como pessoa surda para trabalhar com a acessibilidade, mas eu lembro que a Juliana falou que não é porque a gente é uma pessoa minorizada, sabe que é uma pessoa letrada. Não. A gente precisa estudar e entender. E eu me esforcei muito, não é? Porque eu sou surda, tenho um local de trabalho, nada fez. Eu estudei para caramba, sabe? E foi porque isso impactou na minha vida pessoal de uma maneira, porque ninguém estava falando sobre isso. Então, diferença chata da acessibilidade. E agora, uma pessoa surda pode ter suas barreiras. E eu falo, eu tenho o privilégio de ser uma pessoa surda, oralizada, eu tenho essa facilidade. Então, deveria ser. Obrigada pela pergunta. Próxima. Bom, um prazer assistir sua palestra, Ana. E eu trabalho dentro do núcleo de acessibilidade da BAE, né? Acessibilidade e inclusão dentro da empresa. E eu trabalho... Tem mais uma pessoa surda e tem uma pessoa cega também dentro do meu grupo. E a gente está sempre ali tentando criar alguns produtos acessíveis dentro da empresa e mostrar, né, para os funcionários também o que nós criamos, o que nós fazemos. E eu gostei muito de tudo que você trouxe, porque é muito bom que as outras pessoas que talvez não trabalhem com acessibilidade comecem a pensar e refletir sobre isso, né? Você falou sobre a questão de criar acessibilidade, da acessibilidade junto do processo de criação. Criar o produto e pensar só no consumidor final? Não, a gente precisa pensar no processo, né? A gente precisa pensar em todo o processo, porque se a gente espera chegar ao final para pensar de novo na acessibilidade, a gente precisa retornar e pensar a partir disso. Então, é muito importante a gente pensar a acessibilidade nesse contexto de criação de produto, desenvolvimento de produto. As pessoas precisavam entender sobre isso, né? É muito importante começar do começo do produto na hora na concepção, na hora de fazer pesquisas, né? Lembra que eu falei sobre o recrutamento, que é um pouco difícil, mas a gente precisa tentar, a gente precisa fazer umas pesquisas voltadas sobre funcionalidades. Será que isso vai funcionar para pessoas ouvintes neurodivergentes, pessoas surdas e pessoas cegas? Será que vai funcionar da mesma forma? E estou tentando pensar como técnica, mas preciso fazer recrutamento com pessoas com deficiência, que isso ajuda muito. Então,
a gente consegue ter dados, passamento muito forte para a gente tentar argumentar, para justificar o porquê nessa escolha. E contratar pessoas que são com deficiência e também pessoas que são especialistas em acessibilidade, que vai ajudar, que vai dar aquele empurrão, fica mais fácil, vai facilitar. Eu acho que é isso. Obrigada pela pergunta. Bom, Ana, meu nome é Marina e a minha pergunta é bem similar com a da minha colega. Então, Direto ao ponto. é isso. A gente trabalha em times que têm profissionais especialistas de acessibilidade, como você é um especialista. A minha pergunta é muito na linha do o que as pessoas não especialistas, né, que acredito que para não ir revisar isso quando chega no especialista, o que é praticamente o mínimo, vamos dizer assim, que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, tanto para entrar um pouco mais nesse viés de acessibilidade, né, tanto como até mesmo facilitar o trabalho de quem é especialista em acessibilidade, sabe? Ter mais comprometimento com isso e também facilitar o trabalho de vocês. Sim, legal. Do banco, a gente tem recrutamento separado, mas estou falando sobre treinamentos, certo? A gente faz muitos treinamentos, capacitação. A gente conseguiu fazer capacitação para as pessoas que com foco na acessibilidade, fazendo dinâmica, eu e Maurício. E depois que a gente compartilhou a especificação, aí o próximo passo é capacitar, né? E é um pouco difícil, porque a gente tem muita coisa, mão na massa, a gente precisa trabalhar e a gente acaba não paralisando, né, a capacitação. Mas a gente... Eu escrevi essas boas práticas, uma forma de facilitar, de acelerar, de escalar, mas, querendo ou não, é uma parte, a gente precisa pegar o celular e sair na sua zona de conforto, que nem dor de tela, como faz para ativar, não sei. Mas eu fiz um treinamento para quem bem detalhado, parece uma coisa bem idiota, sabe? Muito idiota, mas as pessoas têm medo, sabe? Não, vamos lá, vamos fazer juntos. E cada pessoa tem o seu ritmo diferente de aprender e está tudo bem. A gente vai. Se a dinâmica não funcionou, aí precisa de mais tempo. Vamos marcar de novo, vamos treinar. E a gente tem a sala de acessibilidade para as pessoas tirarem dúvidas. Qual é a dúvida? Você perguntou de novo, não, vamos tentar de novo. É isso, tentar de novo todo dia. Mas é isso, a prática é isso, fazer isso todo dia. Aprender um pouco, assim, é a mesma coisa que estudar. Você precisa estudar um pouco todo dia. Mas acho que é isso. Obrigada pela pergunta. Olá, me chamo Lucas. Na verdade, a pergunta da colega é exatamente a pergunta que eu ia fazer, mas já aproveitar o meu tempo. Então, na verdade, eu sou um infiltrado aqui. Eu não sou da área do UX, eu sou designer, sou um designer instrucional. A gente trabalha com materiais didáticos online para os alunos e tal. E essa é uma real preocupação nossa. E a minha pergunta era justamente essa. Ou se pudesse ser direta, um curso, especialização, capacitação para a equipe, é o básico do básico, pode ser o que seja muito simples, mas realmente o que pode ajudar o nosso time a seguir na direção certa para os nossos alunos. Legal. Nossa, tem muitos cursos, tem muitos workshops por fora. Tipo, eu falei Paulo, que é o meu chefe, e ele tem o curso lá do nome How Podcasts. How Podcasts. Eu vou escrever para você depois, para ficar mais fácil. Que tem o curso de acessibilidade digital de uma forma mais introdutória. Você consegue entender o que é acessibilidade, o que é a pessoa com deficiência. E também vai entender um pouco em negócios, como metrificar um negócio. E aí tem muitas pessoas com especialistas. Cada pessoa atua de uma forma diferente, é bem legal, eu recomendo.
Mas tem outros cursos, como que tem o Marcelo Salles, que é o profissional de acessibilidade, que fala sobre isso antes. Eu aprendi muito, eu fiz workshop dele muitas vezes. Tipo, e tem o curso também online, se você quiser. Mas eu acho que fechou, não sei, mas tem muita coisa. Tem muita gente falando sobre isso no YouTube, também tem muita coisa. Você pode procurar pessoas como eu já falei, Paulo, tem Thalita Pacaninho, que é muito legal, que ele fala muito com foco para pessoas neurodiversas. Ok, mas enfim, mas vou escrever para você, calma aí. Tem muitas pessoas para você acompanhar, é bem legal. E o que mais? Até Fafá também trabalha muito com acessibilidade. Então, mas eu acho que é isso. Mas você pode pesquisar. A acessibilidade digital é mais foco, porque a acessibilidade em si ela é muito aparecida, porque tem cultural, tem comunicacional, tem arquitetura, mas escreve digital vai facilitar a sua pesquisa. Bom, só para pensar, eu escrevi um artigo, mas ainda não compartilhei. Então, a partir de semana que vem, vou compartilhar. Só procurar no Medium, Banco Carrefour, que vou estar compartilhando esse conteúdo de uma maneira mais completa. E talvez exista uma possibilidade muito grande que eu vou compartilhar também a biblioteca mais aberta para vocês usarem, se quiser. Pronto. Obrigada, Ana. Vocês que estão super curiosos para se aprofundar em acessibilidade, a Ana trouxe dicas bastante valiosas. E esse estudo de acessibilidade, ele é contínuo, galera. Não pense que você fez um curso, fez 2 cursos, um workshop já é o suficiente. Quando a gente vai entendendo as especificidades da pluralidade humana, a gente sempre tem algo para aprender. E aquilo que se fala sobre ferramentas e técnicas, elas vão se aprimorando ao longo do tempo. Então, se vocês querem construir soluções mais acessíveis e mais inclusivas, inevitavelmente, essa questão da atualização ela é contínua também. Tá bom? Muitas palmas para a Ana Coentro e essas pessoas maravilhosas que contribuíram no painel.